pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos a mais uma aula nossa aí, né? Do nosso curso de História completo para concursos vestibulares. Você vai falar um tema novo hoje? Ou sim, mas você está falando de processo de independência da América Espanhola já tem um bom tempo. Sim, vamos continuar nele um bom tempinho ainda. Eu creio que teremos ainda mais uns 2, 3 vídeos ainda para comentar sobre o processo de independência da América Espanhola. Mas por que é um tema novo se você está falando, só estou vendo aí toda hora aí processo de independência da América? Porque hoje falaremos de um outro processo de emancipação. Na última aula falamos sobre o Haiti. Anteriormente falamos sobre a revolta de Tupac Amaru, que não deu certo, que foi suprimida. Mas eu expliquei para vocês que esses dois levantes, essas duas insatisfações frente ao governo metropolitano, você vai observar que esses abusos vai levar a esses embates. Só que essas revoltas, essas rebeliões vão de uma forma geral trazer medo para uma elite colonial que está com medo de perder as suas terras, caso essas revoltas se tornem mais radicais, mais dá uma reviravolta toda na bregueta. Tranquilo? Primeiramente, você vai falar do e-mail? Vou. Tudo bem? O e-mail historiacom1@outlook.com. Você que é um aluno novato aí, você deve estar perguntando, meu Deus do céu, ele está falando inglês, não estou entendendo nada. Por favor, não estou entendendo nada. Então volte lá atrás, nas nossas últimas aulas, que falamos sobre o processo de independência da América. Eu aconselho a você a assistir a primeira aula que fala sobre o processo de independência da América. Porque daí você vai estar entendendo o que nós estamos falando aqui sobre esses processos de independência. Ok, pessoal? Beleza? Então seja bem-vindo. O Facebook Estuçar está aqui para você. O celular para mensagem, o 3291650267. E o Skype, que estarei de 5 da tarde às 7 da noite. História com P1. Beleza? Então o que você vai falar hoje? Hoje vou falar sobre qual que é o conteúdo? Processo de independência da América. Ó, tá aqui do lado aqui. Isso mesmo, processo de independência da América tá ali do lado, sim. Mas qual que é o conteúdo novo? Falaremos sobre o México, né? Falaremos sobre o México. Falaremos sobre a emancipação do México. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos falar um pouco aqui, então, sobre essa historinha. Mas, primeiramente, pessoal, você lembra que eu falei para você que a coroa espanhola, para melhor administrar, dividiu as suas colônias, né, o seu território colonial, o seu império colonial, em vice-reinos, né? Você tem o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino de Granada, o vice-reino da Prata, né? E você vai observar que você também tem as capitanias, que são mais para a defesa das colônias. Aí você tem a capitania de Cuba, e entre outros. Beleza? Mas o México, né, se encontrava em qual vice-reino? No vice-reino da Nova Espanha. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós iremos observar aqui é que, após a separação do México com a Espanha, você vai observar que no primeiro momento a América Central faz parte do México. Sim, faz parte, sim. Só que depois, futuramente, a América Central vai se desligar do México, formando uma grande confederação, e depois, mais tarde ainda, vai se dividir num monte daqueles estados que você já conhece hoje atualmente. Tranquilo? Mas você tem que localizar que o México se encontra no chamado vice-reino da Nova Espanha. Tranquilo? Mas primeiramente, vamos falar aqui agora, adentrar sobre o México.
Mas antes de falar sobre o México, vamos retomar o clima na Espanha. Qual que é o clima que estava acontecendo na Espanha? Pessoal, o clima lá é chuvoso, não sei, eu estou falando de outro clima, eu estou falando do clima político que está acontecendo na Espanha em 1808. Onde que aconteceu em 1808, professor? Já falei com você quando estava falando de era napoleônica. Eu já falei para você já nos primeiros vídeos sobre o processo de independência da América Espanhola. 1808, você tem a invasão do exército napoleônico à Espanha. Ou seja, você tira o rei Fernando VII do poder e Napoleão Bonaparte põe um outro cara, né? Um cara chamado José Bonaparte, tranquilo? Para governar o poder. Só que é óbvio que você tem um vazio no poder. Por quê? Porque o pessoal não aceita José Bonaparte como rei dos espanhóis. Logo isso, claro, óbvio, vai ter lutas, né? Você vai observar a formação de guerrilhas para combater os exércitos do rei, né? Para combater os exércitos de José Bonaparte. Tranquilo? Vai sair vitorioso, José Bonaparte vai picar a mula para a França. Só que para formar essas guerrilhas, foi formada a chamada Junta de Governo Metropolitana. O que seria essa junta de governo? Seria uma junta, né, óbvio, né, de governo, queria governar a Espanha e, consequentemente, ela iria administrar as colônias americanas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Elas iam administrar as colônias americanas. Consequentemente, essas juntas de governo metropolitana, elas são fiéis ao rei. Ah, mas como assim? O rei está em poder dos franceses. Sim, mas a junta, ela governa a Espanha como se fosse dando lealdade ao rei Fernando VII. Tranquilo, pessoal? Por isso que o rei está aqui felizinho. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, nós iremos observar que eles vão afirmar esse governo em nome de Fernando VII. Tranquilo. Mas só que eles têm que governar a Espanha e, ao mesmo tempo, administrar as colônias americanas. Só que eles não têm esse poder suficiente para impor sua mão sobre as colônias americanas. Por quê? Ao mesmo tempo, nas colônias, vão se juntar os cabildos, formando assim as juntas de governo colonial. Ou seja, elas seriam formadas para administrar a colônia. Tranquilo, pessoal? Na união desses cabildos. Beleza? E também, como você pode observar aqui, a carinha do rei felizinho. Né? Por quê? Essas juntas de governo com as juntas de governo metropolitana, elas também juram lealdade a Fernando VII. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então nós temos esse primeiro momento aí. Só que com o passar do tempo, você vai observar o choque que vai levar essas duas juntas. Por quê? Elas não têm o mesmo pensamento. Você observa ainda que a junta de governo colonial, ela vai gostar muito desse nome chamado autonomia. Ela vai gostar muito ainda do outro nome chamado vacância de poder. O que é a vacância de poder? É não ter ninguém no poder, né? O poder está vazio, né? O poder está livre, não tem um representante, o rei, não tem a figura do rei. Eles vão observar que esse nome autonomia e esse nome vacância, juntos, podem levar a eles a romper com as amarras do sistema colonial. Tranquilo, pessoal? Eles vão observar que eles podem andar com as suas próprias pernas, sendo que eles já podem já há muito tempo. A Espanha não tem como enfrentar o poderio inglês como eu posso dizer,
no abastecimento de produtos, tranquilo? Então você observa que o pacto colonial, né, o exclusivismo metropolitano, ele já não está muito funcionando. Por causa de quê? A metrópole, a colônia, tinha que dever obrigações para a metrópole. Você tinha que ter o monopólio do comércio, só que a metrópole não está conseguindo abastecer as colônias. Eu já falei para vocês das reformas borbônicas. E com isso, essas colônias têm que se virar. Elas vão começar a fazer comércio com a Inglaterra clandestinamente e também vão desenvolver um mercado interno dentro da própria colônia. Logo, eles observam que essa autonomia e aproveitar essa vacância do poder, eles podem romper com essas amarras do sistema colonial. Como eu já falei para vocês anteriormente, na era napoleônica, porque nosso vídeo falando de era napoleônica, quando Napoleão invade a Espanha, isso é um dos pretextos para levar a independência, para desencadear a independência na América Espanhola. Elas irão aproveitar dessa vacância do poder e dar início aos seus processos de independência. Igualmente na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, quando a fuga da coroa portuguesa para o Brasil, isso vai aguçar mais ainda o sentimento de independência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas o que nós temos que observar aqui de muita importância: elite crioula, não mesmo pensamentos. Você vai observar aqui, pessoal, que essa elite crioula, essa elite colonial, né, quem são os crioulos? São os descendentes de espanhóis, que não tinham privilégios como os chamados chapetones, ou os peninsulares, que eram nascidos mesmo na Espanha, que vinham para as colônias para administrar a colônia. Logo, eles ocupavam os melhores cargos que tinham, né? Tinham os melhores privilégios. E essa elite colonial que cresceu aqui dentro, né, se desenvolveu, ela quer ter esse poder, né? Quer começar a participar dessa administração da colônia que era só reservado aos peninsulares. Você vai observar que essa elite crioula, ela não tem um pensamento homogêneo entre elas. Cada um tem um pensamento diferente. Mas uma coisa, um interesse em comum entre eles vai unir. Ou seja, o que é esse interesse que vai uni-los? Seria o quê? A cobrança dos abusos dos impostos, essa grande carga tributária que está sofrendo os colonos, esse abuso sobre esses impostos, os privilégios dos cargos reservados, os melhores cargos aos peninsulares, e você vai observar que isso tudo vai unir esse pessoal. Tranquilo, pessoal? Vários, claro que algumas elites crioulas não vão aderir ao movimento, sabe? Óbvio, mas a maior parte vai aderir a esse movimento, tranquilo? Vão ter esse interesse em comum em se desligar da metrópole. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só que nós temos que observar uma coisa. Aquilo que dava medo à elite crioula é o que ajudava ela também a ganhar apoio para ter esse processo de independência. Por quê? Sem um exército, como que você vai lutar contra as tropas metropolitanas? Não tem como, né? Então os crioulos não conseguiriam se emancipar, né? Levar esses ideais dos processos de independência à frente sem o apoio do povo. Da outra classe também, os mestiços, que frequentemente estão ganhando espaço dentro dessa sociedade rígida, né? Onde você observa que artesãos, agricultores estão começando a ter uma prosperidade. Tranquilo, pessoal? Então eles não conseguiriam levantar esse processo se não tivesse o apoio dessas outras classes. Óbvio que todas essas classes tinham diferença entre elas, principalmente a diferença racial, que era muito importante
dentro da América Espanhola, que era muito evidenciada a diferença entre as castas da sociedade da América Espanhola. Tranquilo, pessoal? Toda essa diferença você fala então, se eles têm como eu posso dizer, um racismo entre eles mesmos dentro da colônia, eu sei que esses impostos vai unir esse pessoal, tranquilo. Mas alguma coisa mais ainda vai unir eles, que é o chamado nativismo, pessoal. Toda essa diferença social vai ser esquecida numa coisa chamada de sentimento nacionalista. Ou seja, a ideia de nação, ou seja, o que une, o que é igual entre eles. O que é igual entre essa diferença toda social? É que eles nasceram na América, pessoal. Esse ideal, esse sentimento nacionalista vai unir eles numa causa só para se separar da metrópole. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então vamos, depois desse contexto, você vai observar que esses colonos do México vão mandar embora o rei, vão expulsar o rei para a Espanha, né? O Itugraia, né? Que era o vice-rei, e ele vai embora para a Espanha, tranquilo. Só que a Espanha, óbvio, né? Vão mandar o vice-rei embora, só que você vai ter, obviamente, uma reação espanhola, né? Ele vai mandar outro vice-rei, o Javier de Venegas. Por quê? A junta metropolitana, ela não aceitava essa atitude dos colonos de depor o vice-rei e pegar o controle sobre eles. Logo, eles vão mandar o outro vice-rei, o Javier de Venegas, para reorganizar, para restabelecer essa ordem. Tranquilo, pessoal? Só que, já no começo de 1810, você vai observar que grupos vão começar a conspirar com a chegada desse vice-rei. Tranquilo, pessoal? Vai começar a ser levantada um grupo que vai se juntar, né, para conspirar contra esse vice-rei. E observamos que uma dessas pessoas que irá se destacar é um padre, né, chamado Miguel Hidalgo, né, é um cura, também padre, tranquilo? Não é curaca não, é cura. Um padre chamado Miguel Hidalgo, né, um crioulo. O iluminismo, isso mesmo, pessoal. Ele era muito influenciado, ele tinha já uma ideia sobre... A ilustração já tinha modificado a cabeça dele, pessoal. Ele fazia parte do alto clero e tudo mais, só que ele vai se desligar do alto clero, vai pegar um plebo chamado Dolores para administrar e tudo mais, e ele vai transformar-se num cara que vai querer o melhor para esse povo mexicano. Tranquilo, pessoal? E numa missa, né, de domingo, ele vai dar o chamado Grito de Dolores. O que é o Grito de Dolores? É o apelo. O que é esse apelo? É o apelo para os indígenas, para os negros, para os mestiços, para também os crioulos pegarem armas contra os peninsulares. Ou também, como ele chamava, ele também chamava de guaipinos, acho que é guaipinos mesmo, guatipinos. Agora eu esqueci a pronúncia, agora é guatipinos, também que ele chamava, ele se caracterizava os peninsulares, né, os espanhóis, ele dava esse nome aos os espanhóis. Então ele vai apelar esse pessoal a pegar em armas para desenvolver esse processo, para liquidar com essa ligação com a metrópole, pelos abusos que aconteciam e tudo mais. Observamos aqui, pessoal, que esse processo de emancipação mexicana, ele tem no primeiro curso um ideal muito social, pessoal. É um movimento
muito popular. É um movimento popular que vai ganhar tanta força que vai se espalhar por todo o vice-reino de Nova Espanha, formando um grande exército. E é um movimento popular que, ao mesmo tempo que está ganhando força, está perdendo aliados. Ou seja, que nós iremos falar mais na frente. Por quê? O cunho social era tão grande nesse movimento que era o quê? A eliminação dos tributos indígenas, a abolição da escravidão e até mesmo uma reforma agrária dentro do México e também a expulsão desses peninsulares. Pessoal, quando você está, pondo o ideal de abolição da escravidão e principalmente reforma agrária, pessoal, dividir terras, você vai bater com o interesse de algumas pessoas que, mesmo tempo, querem esse desligamento com os interesses metropolitanos, mas ao mesmo tempo não querem perder os seus prestígios. Óbvio que esses interesses, esse movimento radical que se tornou um movimento muito popular, antes apoiado pelos crioulos, estes crioulos vão começar a se separar desse movimento, vão começar a repudiar esse movimento. Até mesmo a igreja, pessoal, a igreja católica, vai condenar Miguel Hidalgo à heresia por causa que ela não quer também perder as suas possessões. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Você vai observar que uma das bandeiras levantadas aqui é a chamada Virgem de Guadalupe, né? Que é a padroeira do México. Tranquilo, pessoal? Mas quando você mexe com esses interesses, você observa que várias pessoas vão começando a sair de canto. Tranquilo, pessoal? Eles vão começando a sair de lado, porque eles não querem perder seus interesses, os seus domínios. Tranquilo? E esse medo à elite crioula, já evidenciado que eles já têm na mente, já estão sabendo o que ocorreu lá no Peru, com a revolta de Tupac Amaru, eles logo vão observar que esse exército que foi tão grande, que ganhou um número muito grande de adeptos a Miguel Hidalgo, né? A Miguel Hidalgo, que é um exército, vamos dizer assim, não muito organizado, né? Um pessoal que sai badernando, né? Muitas vezes fazem saques, fazem várias coisas que não são aceitas. Eles ficam doidos, vão tentando assim, esse bando de maluco vai pegar nossas propriedades, vão pôr nós na rua. E agora? Vão mudar de lado. Ora, esses pessoais que apoiavam nessa primeira parte, eles vão começar a tirar o seu dedo da frente. Tranquilo, pessoal? E vão começar a abandonar esse movimento popular, que está começando a se radicalizar muito, e vão começar a aliar a Espanha para conter esse movimento por causa dos seus interesses, pessoal. Beleza? Tranquilo? Eu falei para vocês, um exército é muito numeroso, né? Só que desorganizado. Em 1811, o padre Hidalgo é capturado e ele assina uma confissão, pessoal. Em 1811, ele também é fuzilado e vai para a cidade de Peju. Mas o que é interessante nessa confissão, pessoal? Dizem alguns autores que Hidalgo tinha renunciado, tinha assim, como que eu posso dizer, ele tinha arrependido do que ele tinha feito. Ou seja, o movimento que ele pretendia era outro totalmente diferente do que levou este movimento popular a ser tão radical. Essa confissão mostra que Hidalgo ele teria arrependido pelos rumos que tomou esse movimento. Só que isso não livrou do fuzilamento, né? O Miguel Hidalgo foi para a cidade de Peju em 1811. Logo, você vai observar, isso vai ser um baque muito grande frente a esse movimento, tranquilo? Só que você vai observar em outras frentes de lutas, vai entrar um outro cara, um outro nome, um outro padre, um mestiço, chamado padre
Morelos, né? Esse cara aqui, ele não tinha muito ideais, muito iluminado, ele não tinha muita influência do iluminismo, tranquilo? Mas uma diferença que ele tinha é ele ter habilidade militares. Isso mesmo, pessoal. Enquanto o exército de Hidalgo combatia o exército metropolitano, o exército vice-rei, em áreas de plano, né, em planaltos, em áreas planas, onde você observava que isso dava uma preferência muito, dava uma ajuda muito grande para o exército do vice-rei. Já o padre Morelos, ele vai começar a mudar esses campos de batalha para áreas mais acidentadas. Ele vai ter várias vitórias e tudo mais, só que em 1815 o cara também é capturado, é fuzilado e vai para a cidade dos Pés Juntos. Nisso, pessoal, nós observamos que esse movimento popular, né, que virou uma coisa muito radical, ele se cessa por um tempo. Por um tempo. Não é por causa que vai parar. Nós vamos observar aqui, pessoal, que em 1813 o padre Morelos decreta ter independência do México. Só que ele não tem apoio da elite crioula, como eu já falei, por causa desse medo. Só que depois, mais tarde, esse poder ele volta de novo para os espanhóis, só que mais tarde, um outro mestiço chamado Agustín Iturbide, tranquilo? Organiza um novo movimento de emancipação. Ah, meu Deus do céu, vai ser uma reviravolta de novo. Muito pelo contrário, pessoal. O movimento de emancipação de Agustín é diferente daquele que começou com Hidalgo. Aquele era mais radical. Já o movimento de emancipação de Agustín, ele é mais pacífico. Oh, meu Deus, o que você quer dizer com isso, pessoal? Tratado de Córdoba. O que eu quero falar sobre isso? Ele vai tentar, ao mesmo tempo, conciliar interesses de colonos e interesses de espanhóis. Ou seja, que nenhum dos dois lados saia perdendo. Isso mesmo que aconteceu. Agustín é um mestiço que vai conciliar os dois lados e vai levar, em 1821, o México a se tornar independente. Tranquilo, pessoal? Mas só que essa independência, ela se resumiu numa transição conservadora a uma monarquia. Agustín vai se tornar um monarca, né, no México. E você vai observar que, óbvio, você vai ter uma insatisfação generalizada com o seu governo e tudo mais. Ele será deposto, será fuzilado em 1824, vai para a cidade dos Pés Juntos, e a partir daí você vai ter a chamada, os republicanos vão tomar o poder, você vai ter a chamada república, uma república mexicana constitucional. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então essa foi a trajetória do México até a sua independência, né? O seu processo de independência. Na próxima aula falaremos de outro processo de independência da América Espanhola. Qual o processo, professor? Não sei ainda. Calma, não estou preocupado ainda em falar ainda, é um segredo. Ah, mas por que, professor? Porque é um segredo. Eu quero que você assista a nossa próxima aula. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, na nossa próxima aula, assistiremos mais sobre o processo de independência na América Espanhola. Lembrando, pessoal, o processo de independência no México, primeiramente, foi um movimento extremamente popular. Ok, pessoal? Um abraço para vocês.